Boa noite a todos. Eu me chamo Beatriz. Hoje é mais um episódio do Bea Responde, tá? E eu gostaria muito de hoje dar a atenção de vocês para um tema muito especial, tá? É um tema que tem gerado bastante conflito na área pedagógica e, assim, entre os pais também, tá? Principalmente entre os pais na hora da leitura. E eu tô aqui para poder tirar as dúvidas, né, dos pais, das mães, ou até algumas perguntas, né, que ficam pairando no ar aí, tá? E uma delas é o caso do nosso tema de hoje, tá? Eu fico babé bibó e meu filho não aprende nada. Não sei mais o que fazer, né? Então, esse tema aqui de hoje é quando a gente senta para ler com a criança na fase da alfabetização e fica repetindo para ela as sílabas como forma de memorização, né? E a gente fica fazendo aquele trabalho mecânico, e a criança não entende nada, e aquilo ali causa uma irritação na criança, no pai, e a gente fica assim sem saber o que faz, né? Então, grande parte do problema está relacionada à forma que a gente foi alfabetizado, tá? Então, eu e você fomos alfabetizados, em grande maioria, pelo método silábico, tá? Algumas outras pessoas, né, o método silábico com a fusão de alguns outros métodos, né, a junção de outros métodos, para compensar a falha do sistema, né? Então, todos nós, né, temos essa falha, acabamos sofrendo por causa disso, e hoje a gente cobra das crianças, né, quem tem filho, ou quem ajuda alguma criança na hora da alfabetização, sofre muito com essa questão, tá? Então, as pessoas, elas têm um grande problema com essa questão, né? A nossa linguagem, ela é silábica, tá? A gente fala por meio de sílabas. Só que devido à fluência da nossa fala, a gente não consegue perceber isso propriamente dito, sabe? Então, assim, por conta disso, algumas pessoas acham esse meio um meio mais fácil de alfabetizar. No entanto, o nosso sistema de escrita é alfabético, tá? Por conta disso, a gente sofre essa questão desse conflito, né? A gente alfabetiza as crianças pelo método silábico, no entanto, a nossa escrita é alfabética, tá? Então, essa questão gera um conflito aí e os pais não sabem disso, né? Nós não sabemos disso. Nossa intenção é somente ajudar as crianças na hora da alfabetização e a gente não sabe muito bem do que se trata, né? Então, o que seria o que seriam as sílabas? O que seria esse método silábico que eu tô falando e tudo mais, né? O que é a sílaba, gente? São a junção de unidades fônicas, né? Uma consoante, sempre acompanhada de um código de apoio, que é uma vogal, para dar sonoridade, né? Para dar o som. Então, quando a gente fala, a gente tem a junção desses códigos, né? Que é a consoante, que pode estar acompanhada de uma outra consoante também, né? Que a gente conhece até como sílabas complexas, e mais uma vogal. A vogal tem que existir dentro da sílaba, tá? No idioma português, em outros idiomas, a base de sustentação é a vogal, tudo bem? Então, a gente precisa da vogal para ter sonoridade, tá? Então, quando a gente vai, quando nós, né? Desculpa, nós iremos falar, né? Vício da linguagem, né? Olha aí. A gente tem essa junção, né? Que a gente emite através da voz. Então, a gente não consegue, às vezes, perceber por causa dessa fluidez, tá? Então, a nossa linguagem, ela é silábica, tá? E a gente não é tão sensível a essa questão, porque a gente fala muito rápido, a velocidade no qual a gente fala, a gente não consegue perceber, né? Que a gente vai falando por sílabas. Quando eu falo assim pra você, vídeo, eu vou falando por sílabas. Se eu quiser falar bola, olha a palavra bola, e que de tanta referência a gente dá para as crianças. Bola, bala, uma das primeiras palavras que a gente pede para a criança memorizar, né? Bala, bola, bola. A gente fala na linguagem silábica. Então, a gente tende a o quê? Passar para essas crianças a linguagem silábica até na hora de alfabetizar, tá? Outra questão, né? O que a gente precisa saber sobre esse método silábico, gente? O que é fundamental sabermos? Que esse método, ele é um método padronizado, tá? Padronizado em cartilhas, tá bom? Então,
devido a esse engessamento, né, dele ser tão engessado, a gente não consegue trabalhar muito com ele, tudo bem? Alguns professores e tal que vão abordando, e todo método, a gente diz que todo método é bem-vindo para a alfabetização das crianças, porque, assim, mas tem uns que são mais coerentes, né, que tem apoio científico, é o que eu vou abordar aqui com vocês hoje mais para frente, que é o método fônico, mas, por enquanto, eu vou falar só do silábico para a gente não se confundir, tá? Então, o que seria, então, esse método silábico? É o método apoiado na memorização silábica, né? Nessa questão do B com A, do B com E, do B com I, né? Então, essa questão apoiada nessas sílabas, né? Ou até na junção desses fonemas em si. A gente não trabalha os fonemas individualmente, mas trabalha, sim, essa junção deles para poder apoiar a alfabetização da criança. Então, na hora da leitura, como é que isso prejudica a criança? Por a gente trabalhar com eles essa questão, normalmente a gente trabalha até no início, a gente não tem muito a questão do valor posicional dessa sílaba. Então, a gente às vezes trabalha só no início. No início da palavra, no início da palavra, no início. Ah, bola, bó. Aí fica com aquela coisa assim, bola começa com o quê? Bó. Aí a criança grava que bó é só no início. Entendeu? Aí quando vê a sílaba em outra posição, ela sofre o quê? Poxa, ela não está acostumada com aquilo, você não tem como cobrar ela aquilo. Não foi ensinado ela aquilo. Então ela fica o quê? Um pouco perdida, né? Então, o problema do método é esse. É um método que ele é engessado. Ele precisa de uma cartilha a ser seguida. É o método das cartilhas escolares. Tudo bem? Então, ele destaca a sílaba no início, tá? Então, a gente não tem aquela questão da modificação da posição. Então, tudo isso acaba sendo um prejuízo na hora de alfabetizar o pequeno e na hora da leitura, né? Principalmente, quando você senta para ler, você fica repetindo lá, tipo, casa, cá, para a criança decorar aquilo, memorizar aquilo. Gente, nós somos inteligentes, nós pensamos. Então, use isso a favor de vocês. Nós temos um sistema interligado que é muito bonito e faz com que a gente fale, que a gente pronuncie. Vamos usar isso em favor. Vamos alfabetizar os nossos pequenos com consciência, com inteligência, sabe? Vamos desenvolver esses aspectos da criança, sabe? Então, assim, tem muitos apoiadores do método silábico, eu não sou contra e também não sou a favor. Vamos dizer que ele é bem-vindo para quem necessita, né? Então, se a pessoa não tem outra ferramenta, use, o importante é alfabetizar a criança. Só que para quem tem conhecimento e permanecer em algo que a gente já sabe, os prós e os contras, é algo meio que, assim, ignorar o que a ciência diz como melhor, né? Então, quais são os benefícios da gente buscar outros métodos, né? E não ficar só nessa decoreba. Qual é o benefício pra gente? Proporcionar à criança estímulos, né? As crianças, elas precisam de estímulos. Você proporciona a crianças estímulos, a criança ela consegue ter uma fluidez de leitura, sabe? Quando você não se prende só nessa decoreba, né, que a gente fala, nessa questão de ficar decorando as sílabas, você proporciona à criança ela pensar, você proporciona a ela um momento de reflexão sobre aquilo. Então, por que outros métodos? Por que outro método? Por que o método fônico? Por que, Beatriz? Porque você vai proporcionar na sua criança o estímulo do pensamento, da consciência, tá? O nosso cérebro, como eu disse no outro vídeo, ele não foi feito para que a gente aprenda a ler e a escrever, certo? Isso é o quê? Não é algo natural. Se torna natural após o processo de aprendizado, tudo bem? Conforme todos nós vamos praticando, mais isso vai se tornando natural, certo? Então, todos nós, né, quando vamos ler, a gente produz um efeito no nosso cérebro. Tudo bem? Então, é a mesma coisa com a criança. Quando ela está no processo de alfabetização, você precisa entender que isso está produzindo para ela um estímulo. Tudo bem? Então, esse estímulo é cerebral. Tá bom, paizinho, mãezinha? Ou qualquer outra pessoa que esteja ajudando
a criança na fase da alfabetização, tá? Então, a criança precisa de estímulos, porque o benefício é o quê? Ter uma criança consciente na hora da alfabetização. Uma criança que sabe o que está fazendo. Não é algo aleatório, ninguém tá aqui por nada, sabe? Eles precisam entender o processo, sabe? E professores, pais e mães, quando veem que eles realmente estão entendendo e estão produzindo resultados, isso é muito bom. Então, não fica nessa questão da decoreba, de ficar nessa junção silábica e fazendo a criança... tem pais até mãe que pegam até o chinelo, né? Na hora na hora da leitura. Olha, se você não lê agora, você vai levar uma surra e tudo mais. Então, gente, não vamos levar para esse lado, tá? Vamos entender como um método inteligente, vamos ver como funciona, tá bom? Então, esse é o ideal, tá? Então, os benefícios são quais, né? A criança refletir, manipular os sons, tá? Então, essa questão da sílaba, né? Ser algo engessado, às vezes, na hora da alfabetização. Quando você é estimulado pelo outro método que eu vou abordar aqui para vocês daqui a pouco, você consegue perceber que essa questão da variação, da posição do som, não reflete numa dificuldade para a criança depois, entendeu? A criança passa a ter uma fluidez na hora da leitura. Eu tenho alguns alunos aqui que foram alfabetizados por um outro método, né, que é o método fônico, e em 2, 3 meses eles estavam lendo, sabe? E assim, produz na gente, né, uma gratificação imensa. Então, assim, tudo precisa ser sistematizado, precisa ser sólido, precisa ser explícito para a criança e precisa, gente, ter coerência, tá? Então, você pega a criança para ler sem coerência no método silábico de decoreba, a criança vai ficar nervosa, né? Então, estamos aqui para poder tirar esse pensamento ou tentar ajudá-los a chegar numa coerência em relação a isso. Então, para que não gere um estresse na criança ou a criança não fique desmotivada, é ideal que tenha coerência em relação ao método, tá? Então, os benefícios em relação a isso. Como a gente estava falando, fluidez na leitura, atividade explícita e sistemática. O ideal é que, então, para você não se prender, né? Por que é importante você não se prender nesse método de decoreba silábica? Porque você vai ter uma criança que vai ter essa flexibilidade, ela vai ter autonomia na hora da leitura. Você não quer um filho que seja um reprodutor de informação, né? Então, isso já começa na alfabetização. É uma coisa que eu digo. Nós temos que ser ensinados a pensar de maneira crítica. Por que eu faço determinada coisa? Sabe? Porque nós estamos num mundo que as pessoas são meras reprodutoras de informação. Por que eu vou ensinar meu filho a ficar reproduzindo informação? Sabe? Por que eu não ensino a ele a pensar sobre isso? Então, o pensamento crítico, gente, ele já é estimulado na hora da alfabetização. Todos nós precisamos estimular nos nossos pequenos o pensamento crítico e explicar para ele o porquê, porque isso acontece, como acontece. Então, até na hora de você alfabetizar seu filho ou sua criança, ensina por que ele está aprendendo desse modo. Sabe? Não só pede para ele decorar, já basta as escolas atualmente cobrarem da gente esse sistema de decoreba, sabe? De acúmulo de informação. Já basta as escolas fazerem essa cobrança, sabe? Você chegar a decorar, fazer uma prova e todos nós ficamos refém do quê? Das notas. Entendeu? Então, ensine seu filho a pensar. O benefício de você não ficar fazendo seu filho decorar é o quê? É ele pensar. Esse é o maior benefício. Uma criança que pensa. Tudo bem? Uma criança que critica, uma criança que está sendo estimulada e entende por que está sendo estimulada, por que a boquinha dele, por que quando ele fala, ele tem um código que vai expressar na hora da escrita, por que quando ele pronuncia, aquele sonzinho vai na mente dele e ele consegue ler. Então, tudo isso é importante, tá? Então, todos nós temos que
ensinar eles são os pequenos. Pensamento crítico. Eu sou apoiadora do pensamento crítico. Me critique quem quiser. Eu sou super apoiadora do pensamento crítico. Todos nós temos que ter o pensamento crítico. E a alfabetização ela deve ser constituída sob o pensamento crítico. As crianças têm que pensar, têm que ter base científica, têm que ter base comprovada. Tá? Eu acredito que professores e professoras não ficam dentro de uma universidade ou dentro de um espaço educacional para desenvolver algo que não tenha, aplicar algo que não tenha relação com algo comprovado, né, irracional. Acho que todos nós devemos pensar, fomos feitos para pensar, né? Então não vamos agir de modo adestrado, né? Vamos pensar na hora de fazer e ensinar como se faz, tudo bem? Então, se eu não ensinar, o que pode acontecer? Se eu não ensinar a maneira certa, o que pode acontecer? São os riscos. Os riscos de você ter uma criança que vai ficar engessada na hora da leitura. Seu filho não vai ter fluidez na leitura. Seu filho vai ficar balada. Vai ficar assim pro resto da vida. Entendeu? Então, isso que vai acontecer se você não ensiná-lo o método correto, o método que pensa. Se você ficar fazendo ele decorar, tudo bem? Agora, se faz ele decorar lá toda a sequência silábica lá, coisa linda, a combinação lá das 26 letras lá do alfabeto, bonitinho com as vogais. E aí, junto com as consoantes, gente, que legal, né? Vai ficar lá na vida lá com a criança, e a criança esquece, aí você fica nervoso, a criança fica nervosa, aí você não entende por quê, né? Então, é interessante a gente começar a pensar sobre a forma que a gente aborda, né? O método que a gente está abordando e por que ele não funciona, né? Então, não sei o que fazer, agora você já sabe, tá? Então, eu espero ter respondido aí a pergunta, né? Que por que eu fico repetindo e ele não entende? Por que meu filho não entende? Porque ele não tem consciência daquilo, tá bom, gente? Ele não tem consciência do que ele tá fazendo, tá? Então, o ideal é que a gente estimule as consciências. Outro tópico para um próximo vídeo. Estimular a consciência da criança. Existem alguns tipos de consciência que devem ser estimulados na hora da alfabetização. É algo que está sendo bem falado no meio pedagógico atualmente e é algo que realmente não é novo, mas está sendo falado por quê? Porque tá doendo, tá mexendo na estrutura. Então, a gente precisa mexer na estrutura para que algo aconteça, para que as coisas aconteçam melhor, né? Então, algumas pessoas que estão engessadas, estão acostumadas com esse método, estão sofrendo um pouquinho, né? Principalmente nós, né? Os pais ou as pessoas que foram alfabetizadas por esse método. Porque ou esse, ou o método, ou a gente tem N métodos, tá? Tem um monte. Então, a gente pode até tirar uma live para poder falar de todos os métodos, para vocês entenderem um pouco como é que funciona, como é que isso chega na gente. Olha, tem método sintético, que é uma das facetas dele, né? É o método alfabético, tá? Que é você fazer a criança, por memorização, gravar o nome das letras, e aí, por meio de soletração, a criança vai escrevendo. Faliu, não é um método muito, muito legal também. Existe o método silábico, que praticamente todos nós, assim, em grande maioria, né, foi alfabetizado. Aquela questão do babé, bobu, cacocu. E tem o método fônico, né, que é o que atualmente, né, a gente tem aí os apoios dos neurocientistas, da neurociência ao nosso favor, com explicações pautáveis e racionais sobre a utilização desse método, tá? Então, e também tem os métodos analíticos, né, que foram muito utilizados também antigamente. Hoje, atualmente, ainda é um pouco utilizado, mas você utilizar algo que... A gente tem a junção de alguns métodos, né? A gente tem a junção de alguns métodos que geram outros métodos, né? Dentro da alfabetização, mas a gente tem esses como base, né? Tem o método global, o sistemático, tem vários outros, né? Então, o ideal que a gente aprenda, né? Um pouquinho. Então, a gente pode estar estudando, né? Em cima desses métodos em outra live
abordando um pouquinho sobre cada um, aí a gente vai conversando um pouco aí, quem aprendeu por determinado método, aí vai falando, tudo mais, pode até explicar, contar um pouquinho da sua experiência, como é que foi através dos comentários, e a gente vai esclarecendo, né? E o que isso trouxe de malefício para vocês, sabe? Porque, assim, eu fui alfabetizada pelo método silábico, e na hora de ler, assim, eu não vou mentir para vocês, eu fui obter, né, a fluidez na leitura depois de 12, 13 anos, sabe? Até porque não temos o hábito de ler. Então, se você já vem de um método falido, qual é a tendência da melhora se você já também não tem o hábito da leitura? Se os seus pais, às vezes, não têm o hábito da leitura? O risco de você continuar lendo, silabando, vai ser para sempre. Então, o ideal é que isso seja estimulado e melhore, tá? Então, qual é o diferencial dele aprender isso em casa, com vocês, com os pais ou na escola? Alguém sabe qual é o benefício de você já aprender isso em casa? O maior benefício, gente, a gente já tá preparado, né? A gente já tem uma consciência. Até porque 87% das crianças estudam em colégio público, tá? É um dos pontos, tá? A maioria dos pais não tem como é que eu posso dizer para vocês? Uma estrutura, às vezes, financeira, ou até uma organização financeira, ou até a questão da renda e tal, para poder pagar uma psicopedagoga para alfabetizar alguma criança que tenha dificuldade, algum transtorno, ou até mesmo não tem condição financeira para poder estar dando apoio a uma explicadora, a um reforço, a uma alfabetizadora para uma criança. Então, qual é o benefício de você ensinar o seu filho da forma correta, tá? Ele não sofrer com a defasagem do sistema, tudo bem? É um dos principais fatores. Se 87% das crianças estão na rede pública, quer dizer que é uma grande quantidade de crianças que estão sendo alfabetizadas de modo que não sejam legal, entendeu? Não seja do modo completo, não tem essa fluidez na leitura, tá? Então, qual é a ideia de você preparar o seu filho já para essa questão da alfabetização e não na escola? Você é um, seu filho é um, tá? Então, você está fazendo o quê? Uma relação 1 a 1. A professora na sala de aula, no colégio público, ela tem em relação 1 a 40, 1 a 30. Então, assim, não é bem legal, né, gente? Então, assim, é algo que não cabe, não tem como ela dar atenção a todos. Então, o seu filho, ele vai sofrer com isso, tá? Então, o ideal é que você, pai ou mãe, sendo portador dessa informação que eu estou passando para você, aplique, tá? A gente vai estar disponibilizando mais à frente alguns vídeos para poder explicar sobre o método fônico, tá bom? E aí eu vou estar dando algumas dicas para vocês, tá bom? Como é que vocês vão aplicando isso, como é que se faz, como é que isso funciona, por que é assim, porque ninguém é um mero reprodutor de informação, você tem que entender como é que funciona, tá? Que tudo que a gente fala tem um valor sonoro e pode ser representado através de um código, tá? Então, o ideal é que a gente tenha essa consciência, tá? Então, eu vou pensar aqui junto com a minha equipe, que é maravilhosa, e a gente vai estar preparando algo bem legal para poder estar ensinando os pais e disponibilizando a eles algumas dicas para começar já o estímulo da consciência para essas crianças, tá? Porque o principal foco do nosso canal é ajudar os pais a alfabetizarem as crianças, ou até os cuidadores, tá? A avó, o avô também, que veja a criança com dificuldade, às vezes, poxa, meu netinho não consegue ler, eu tinha uma vozinha aqui, que o netinho dela veio passar as férias aqui, ela me procurou, poxa, Bia, você podia ajudar meu netinho, vai ficar 2 semanas aqui? Eu falei, assim, todo o processo demanda um tempo, né? Então, assim, é isso que eu consigo trabalhar com ele. E aí, dentro de 2 semanas, a gente conseguiu desenvolver uma gama de conhecimento naquela criança que facilitou o processo de alfabetização dele, porque ele saiu de uma escola de uma pública para uma particular. Então, ele não tinha
algumas habilidades, tá? Que ele adquiriu com o método de consciência fonológica, que foi algumas abordagens que eu fiz com ele, tá? Algo bem direcionado, e assim, como eu não tinha muito tempo, teve que ser mais rápido também. E aí, com 2 semanas, ele, assim, até me surpreendeu, porque eu achava que, poxa, eu não ia conseguir trabalhar tudo que eu desejava dentro daquele cronograma curto, eu consegui trabalhar até mais. Ele conseguiu sair lendo daqui algumas sílabas, algumas palavras simples, tá? E assim, dentro daquilo, como eu não consegui trabalhar com ele todos os sons, tá? Do nosso sistema alfabético, ele conseguiu, mas ele já conseguiu o quê? Ter autonomia para perceber, através da fala dele, alguns outros. Então, essa questão da autonomia gera o quê, né? Na criança gera uma satisfação e na gente também, né? Porque a gente vai naquela mecanização, acostumado naquela mecanização, e essa criança não. Essa criança, ele já foi conseguindo associar aos demais. Às vezes a gente começa, né, com o método fônico, com alguma... Iniciando, né? Tem umas pessoas que começam pelo sistema, no caso, o sistema alfabético, né? Que é o sistema que usamos, né, para escrever. Algumas pessoas começam pela letra B ou pela letra C. Eu normalmente começo pela M, pela B ou pela L, tá? Porque são fáceis de manipular. A questão Ai, me desculpa, agora eu esqueci bem o nome. Ai, gente, deu branco. E acho como acontece, tá? Dá branco também. Essa questão do branco é outra coisa que a gente vai abordar. Então, essa questão da articulação, ela é fundamental nessa questão do método fonológico e fônico. Então, ele já foi conseguindo manipular e tudo mais. E aí, a gente foi colhendo bons frutos, né? Então, porque é melhor que seu filho aprenda isso com vocês, em casa, do que na escola. Por causa dessa questão, né? Até mesmo em colégios particulares, a gente tem um pouco da dificuldade também. A grande maioria dos meus alunos é 70-30, de colégio particular, tá? 70%. Inclusive de alfabetização, tá? Hoje que tá dando uma modificada, mas no início eram os pais de colégios particulares que me procuravam mais, porque na escola tem uma cobrança, né? E aí os pais não sabiam como lidar, não sabem como lidar, e aí eles ficam um pouco perdidos. E aí eles vieram me procurar para poder ajudar na alfabetização, e graças a Deus a gente colhe bons frutos em relação a isso, tá? Então, ler é uma habilidade, né? É uma habilidade que a gente adquire, tá? E é consciente, tá, pessoal? A gente tem que ler consciente, tudo bem? Porque quando você lê consciente, você compreende o que lê, você aprende, tá? E reproduz de maneira certa, tá? Que é o mais bonito. A gente reproduzir informações coerentes, né? Onde que eu vejo os pais errando muito? É um ponto. Normalmente obrigando as crianças a decorar, né? Acho que esse é o ponto que eu mais vejo. Caraca, eu fico lá com ele e fico babebi babu, lá, leli, lolu, e fica, e fica, e fica. E na verdade nem é assim, né? Lá, leli, lolu, babebi babu. E aí a criança fica meia nervosa, né? Então é aí que eu vejo os pais mais errando. Porque a culpa também não é deles, né, gente? O conhecimento ele vai chegando de forma progressiva. E hoje, quem tem posse do conhecimento, passe, porque o conhecimento ele se aprimora e ele faz um bem danado a todos nós. Então, o ideal é que todos nós compartilhemos esse conhecimento. Então, se você hoje é detentor desse conhecimento e você conhece um pai ou uma mãe que não sabe, que não entende o porquê isso acontece, fica nervoso, você vai transmitir para ele, olha só, hoje existe uma outra forma, na verdade já existia, mas hoje, ultimamente, está sendo mais abordado e tem funcionado, tá? Tem bases para isso, as pessoas que falam isso não são doidas, elas não são aleatórias, elas não estão achando alguma coisa,
tá? Elas não estão se fundamentando simplesmente nas concepções delas, mas sim coisas que foram comprovadas, foram estudadas, tá? Então, você pode compartilhar essa informação com outros pais e outras mães, que isso vai trazer um benefício danado, tá bom? Você vai ter aí uma gama de crianças lendo, querendo ler, porque isso estimula. Quando a gente se sente estimulado, isso gera prazer, né? E aí felicidade, alegria e mais vontade de aprender. Então, que todos nós possamos compartilhar essas informações, tá bom? É o ideal que a gente deixe essa função somente na mão da escola e cobremos a escola que meu filho saiba ler e escrever? E aí, pessoal, isso é coerente de deixar tudo na mão da escola? Primeiro, né, que a leitura, ela não começa na escola, né? A leitura, a gente tem uma leitura de mundo. A gente tem uma leitura do dia a dia, sabe? A gente só consegue ler e escrever porque a gente compreende, tá? O que são determinados aspectos da nossa fala, tudo bem? A gente compreende as palavras, a gente sabe o que está ligado àquela palavra. Então, a gente está ligado àquele vocabulário que a gente adquire, né? Então, a gente sabe o significado dele, tá? Então, é função só da escola? Não, não é função só da escola, não. É função sua, paizinho. Sinto lhe informar que não é função da escola somente alfabetizar o seu filho, tá? E lhe entregar lendo e escrevendo. Isso é uma função sua também, tá? Todos nós, né, sabemos que a nossa Constituição, ela fala isso. Ela é bem bonita em dizer que é dever da escola e social, né? Um dever daquelas pessoas que cercam a criança aprender a ler e escrever. Então, é uma responsabilidade sua, tudo bem? Que essa criança adquira vocabulário, que essa criança saiba distinguir o que é o meio lúdico do meio real, tudo bem? É uma função sua fazer com que essa criança entenda a diferença entre um desenho e realmente uma escrita. Você pode trabalhar isso com ela também, isso não é errado, tá? Principalmente os paizinhos que já têm as crianças em torno de 3 anos e meio, 4 anos, eles já podem ir estimulando algumas habilidades nessa criança, tá? Então, não é dever da escola somente a alfabetização, tá? A alfabetização, ela começa antes de ler e escrever, tá? Ela começa com vocabulário, ela começa com conhecimento de mundo, ela começa com N fatores que a gente também pode abordar e estímulos sonoros, principalmente, gente, trabalhe com seus filhos, estímulos sonoros auditivos, tá? Trabalhem com eles essa percepção, tá bom? E aí, como é que a gente pode começar a fazer isso de forma correta? Agora eu vou falar para vocês do método lindo, né? Que é o método que eu apoio e que, assim, foi por causa de um porquê isso não tá funcionando que eu comecei a abordar esse método. E começou há um ano atrás. Eu estava dando aula aqui, 2 anos atrás, 2 anos e meio, na verdade. Eu estava dando aula, na verdade a aula não era algo que era a minha principal atividade, né? Eu trabalhava em escritório e dava aulas extras. E aí eu alfabetizava um menininho, ele agora já deve ter os seus 10 anos, mas na época, uns 2, 3 anos, 7 anos, né? Por aí. Ele tava com muita dificuldade para ler e escrever. E aí eu usava esse método silábico com ele, tadinho. Eu fazia ele fazer várias cópias e eu fazia ele ler, fazia ele repetir várias vezes aquilo ali. Só que a gente perdia muito tempo, eu demorei quase um ano com ele, alfabetizando ele. Ele foi até rápido, sabe, em relação às outras crianças que eu já tinha alfabetizado por esse método. E aí aquilo ali me gerou uma impaciência significativa. E aí eu conversando com uma colega, né? Ela foi, porque ela é formada no normal, ela estava falando que existem alguns métodos e tal, que você pode estar ensinando a criança a ler e escrever. Ela é até apoiadora de um método global, né? Que é um método que depois a gente pode estar falando também,
que ela acha que a gente tem que ter livre criatividade e tudo mais, até apoio, sim, temos que ter livre criatividade, mas a gente pode adaptar isso de outras N maneiras, né? E o método fônico, ele pode ser adaptado de outras formas também, tá? Isso a gente vai estar passando para vocês. E aí, isso me gerou uma inquietude, né? Me gerou uma inquietação, na verdade. E aí eu fui e comecei a pesquisar, gente, como é que eu melhoro isso e tal. E eu comecei igual uma doida na internet. Só que a internet, né, ela tem os bens, os lados bons e os lados maus, né? E quais são essas vertentes? Muita informação, muita você fica sem saber para onde vai, todo mundo falando uma posição, tendo Você não sabia o que fazer, não sabia o que fazer. Aí eu vi, né, por acaso, né, num vídeo, uma moça falando sobre a experiência dela e tudo mais, desse método fônico, que era um método muito antigo, só que por causa de tradição, por causa de engessamento das pessoas, das pessoas sempre querem estar certa, porque aquilo ali foi o que elas aprenderam e isso que elas vão passar, a gente ninguém usava. Aí eu fui, comecei a aprender e tudo mais, comecei a ler, e aí nosso cérebro, né, conforme ele vai aprendendo, ele está sendo estimulado, e a gente começa a ter consciência, ligando as coisas, como é que isso funciona, como é que isso vai ser atribuído. Eu fui, comecei a pesquisar, comecei a ler alguns artigos, e aí por meio disso, eu comecei a trabalhar essa questão do método fônico, né? E aí comecei a trabalhar com as crianças. Aí descobri, né, que existe uma forma inteligente de você ensinar as crianças pelo som da sua fala. E que isso, tá? E como isso funciona no nosso cérebro e como é que isso pode ser estimulado, tá? Antes de você ensinar a criança propriamente ler e escrever, tudo bem? E aí eu comecei a fazer esse estudo e aí a partir daí eu vi que realmente tinha algo melhor. Então, como é que você, pai e mãe, começa a fazer isso de forma correta? A gente precisa se dedicar a aprender algo novo, tá? Então, o primeiro ponto é todos nós, né, desapegarmos. A gente precisa se desapegar da forma engessada do pensamento, sabe? Daquela forma, sabe, encilhada e tal, cabrestada que a gente fica vivendo, entendeu? A primeira coisa é a gente desconstruir essa ideia, porque pra gente construir um muro a gente demora bastante. Só que pra desconstruir a gente quer jogar tudo de uma vez, não é assim que funciona, né? A gente precisa ir etapa por etapa. E aí eu descobri esse método, tá? Adaptei ele ao meu sistema, que um dia eu vou estar divulgando para vocês aqui, vou mostrar para vocês qual é o meu sistema, o sistema da Tia Bia, de ensinar as crianças a lerem. E assim, é um método bem legal, eu adaptei ele da minha maneira, da minha forma, porque ele precisa ter um contexto, ele precisa ter uma sequência, ele precisa ser inteligente, tá? Então, como é que você pode começar a fazer isso da forma certa? Gente, estudando, eu vou disponibilizar aqui para vocês uma sequência de aprendizados que eu espero que todos possam se aprofundar ainda mais, tá? E quanto tempo isso leva em torno? Pessoal, a gente leva uma vida inteira para construir para construir uma forma de pensar, né? Uma leitura e escrita, sobre leitura e escrita, foi uma vida inteira. Porque a gente nunca para de exercitar a questão da leitura e escrita, a gente sempre está desenvolvendo, é uma coisa que não acaba. Tudo bem? A gente sempre está melhorando, aprendendo vocabulário novo. Então, você está sempre num processo vamos dizer, de alfabetização, né? Então, assim, é algo que é um estímulo linear. Então, assim, você precisa primeiramente, você, pai e mãe, desconstruir esse modo engessado que você pensa. Quando você desconstruir essa forma que você pensa, você vai conseguir, tá? Através da informação coerente, através do método respaldado cientificamente, através dos estímulos que você vai aprender, das habilidades que você vai aprender, você vai conseguir trabalhar com o seu pequeno, tá? Então, esse foi o BR Responde de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário legal ou até uma crítica, estamos aqui para melhorar, aprender com vocês, tá? E aí, espero que
a partir desse feedback aqui, dessa conversa que a gente teve aqui, a gente consiga melhorar, né, a alfabetização das nossas crianças, tá? E não fique nesse bababu babu e memorização, porque seu filho não é um robô, né? Hoje em dia, nem aquele robozinho, esqueci o nome dela agora, ela é assim, até ela tem resposta na ponta da língua. Então, o ideal é que não sejamos programados para sermos meros reprodutores de informação, tá bom? Então, vamos trabalhar isso com as crianças, tá? Então, estou à disposição. Quem quiser, fique à vontade para poder perguntar ou algo assim.